Muito bom dia a todos vocês. Hoje Deus nos chama para vir à sua casa, para ouvirmos e irmos com Jesus até um casamento na cidade de Caná. Estamos aqui para, com a nossa vida, louvar a Deus e com as nossas vozes proclamar o seu amor. Isso nós vamos fazer através do primeiro hino. Nos colocamos em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado em pensamentos, palavras, ações e omissões. Não temos te amado de todo o nosso coração e nem temos amado as pessoas próximas a nós da forma que deveríamos. Confessamos que muitas vezes não conseguimos realizar bem o que gostaríamos. Pelo contrário, temos feito o mal que nós não queremos. Sendo assim, magoamos pessoas, ferimos a tua criação e não damos tanta importância à tua vontade em nossas vidas. Temos dificuldade em assumirmos o compromisso de sermos teus filhos.
Preferimos ouvir muitas outras vozes em nosso tempo: a voz da riqueza, do poder, da ganância e do prazer. Temos ouvido a voz camuflada do pecado, que por vezes parece ser tão atraente e bela. Vozes que nos trazem uma falsa sensação de satisfação. Porém, quando passamos por situações difíceis da vida, tudo isso é frágil e não é capaz de nos dar a segurança e a paz que vem exclusivamente de Ti. Estamos arrependidos e queremos seguir nossas vidas ouvindo a Tua voz de amor que conduz à salvação e à vida eterna. Tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados. Através de Teu Santo Espírito, dá-nos uma nova oportunidade de Te servir e trilhar os Teus caminhos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Deus Todo-Poderoso entregou a cada um de nós a sua graça no dia do nosso santo batismo e nos entrega todas as vezes que nós ouvimos a sua santa palavra. É por isto que fomos recebidos na vida eterna prometida por Jesus, não por nossos esforços, mas pela graça e poder de Deus. Por causa do batismo e de todos os seus benefícios, Deus nos considera seus filhos, e por mantermos o nosso batismo ativo em nossas vidas, e pela morte e ressurreição do nosso Salvador, Deus nos declara perdoados. Amém. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Que do monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Todo-Poderoso e eterno Deus, que governas todas as coisas nos céus e na terra com misericórdia, escuta as orações do teu povo e concede-nos a tua paz durante todos os nossos dias, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode sentar, nós cantamos.
Leitura da Santa Palavra de Deus para o segundo domingo após a Epifania. Leitura de Isaías, capítulo 62, versículos 1 a 5. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até o dia que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também Deus se alegrará com você. Até aqui a primeira leitura. A segunda leitura, leitura da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículos 1 até 11. 1 Coríntios 12, 1 a 11. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Até aqui a leitura. E nós nos colocamos em pé em reverência às palavras do Senhor Jesus. Leitura do Santo Evangelho conforme João, capítulo 2, versículos 1 a 11. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou."
Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Até aqui a leitura da palavra de Deus. E nós vamos confessar a nossa fé conforme as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância,
O evangelista João contou uma história sobre um casamento que aconteceu na cidade de Caná. Nessa história ele não faz destaque a mim, porque nos relatos a respeito de Jesus o foco é ele mesmo. Ainda assim, eu tenho algo a acrescentar para vocês. O evangelista João não enfatiza o que eu vivi, mas contar para vocês o que acontecia naqueles dias vai fazer vocês entenderem como é importante ter o convidado certo no seu casamento, mas especialmente nas suas vidas. Não é importante que vocês saibam o meu nome. Se fosse, o texto sagrado teria revelado para nós. Para vocês apenas importa saber que eu sou o noivo daquele casamento. Eu e a minha noiva éramos jovens. Os costumes do tempo de Jesus eram que os meninos deveriam noivar até seus 13 anos e as meninas a partir dos seus 12 anos. O nosso noivado durou cerca de 1 ano. Era mais ou menos esse o período que sempre durava. A festa de casamento era uma grande festa social, uma grande ocasião. Quanto mais testemunhas da parte dos noivos, melhor. E é por isso mesmo que Jesus, sua família e seus discípulos estavam nesta festa. Àquela altura nós não sabíamos quem era Jesus ou o que ele veio fazer neste mundo. Minha noiva e eu o convidamos porque ele morava perto de nós. Depois do que ele fez, depois de tudo que aconteceu no nosso casamento, compreendemos que ele não pode faltar em qualquer festa, mas especialmente ele não pode faltar em nossos corações, porque a diferença que ele faz, nada mais pode fazer. Eu lembro ainda que aqueles dias de festa pareciam intermináveis. A alegria estava no rosto dos nossos familiares e nossos amigos. Eu achava que nada poderia estragar aquele belo momento. Mas não foi isso que aconteceu. Em determinado momento da festa, ouvimos um barulho vindo da região da cozinha. Os convidados e os empregados ficavam sem saber o que estava acontecendo. E naquela hora eu vi que o vinho estava a ponto de acabar. E também vi que a mãe de Jesus foi falar com ele. A reação que Jesus teve, eu confesso, foi um tanto quanto inesperada. Mas vamos ouvir o que João relata. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos discípulos: façam o que ele mandar. A confiança daquela mulher foi algo surpreendente. Ela sabia quem Jesus era. Nós ainda não. O que sabíamos era que a situação começava a ficar desesperadora. Sem vinho na nossa festa, viraríamos motivo de piada. Seríamos um grande escândalo para aquela gente que festejava conosco. Nem eu, nem a minha família, nem a família da minha noiva, nem ela sabíamos o que fazer. A nossa reputação iria por água abaixo. Onde é que já se viu uma festa de casamento ficar sem bebida? Felizmente, nós tínhamos o convidado certo. Por causa dos nossos costumes, guardávamos alguns potes para armazenar água para os rituais de batismos e lavagens de mão, muito comuns para o nosso povo. Eram potes grandes que cabiam bastante água. Assim nos diz o evangelista, ali perto estavam 6 potes de pedra.
Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Se eu e os meus familiares não sabíamos o que fazer, Jesus sabia. Ele havia assumido o protagonismo da nossa festa, mas também havia assumido o protagonismo do nosso casamento. Aliás, eu preciso dizer o seguinte: Jesus deve ser o protagonista de todo e qualquer casamento, mas também de toda a vida. É Ele especialmente que dá sustento ao casal. É Ele que dá forças ao casal para que se perdoe mutuamente. É Ele quem dá o exemplo, dando sua vida por sua noiva. Os maridos para suas esposas são como Jesus Cristo é para a sua igreja. Eles devem amá-las com todas as forças, cuidando delas como se estivessem cuidando de si mesmos. As esposas, por sua vez, amam seus maridos com um amor indescritível, porque elas são amadas primeiro. Só que na festa de casamento, Jesus fez toda a diferença. Jesus disse àqueles empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco de água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. O que aconteceu ali foi algo maravilhoso. Jesus transformou não apenas a água que foi colocada naqueles potes, mas transformou a minha vida, a vida da minha noiva e também a vida da minha família. Ele mudou a nossa reputação. De um casamento fracassado para uma celebração inesquecível, até para o dirigente da festa. Aqueles dias que já eram de grande alegria, a partir daquele momento, se tornaram ainda mais felizes para todos nós. Mas não foi apenas a minha reputação diante dos convidados que Jesus mudou. A reputação de todo e qualquer ser humano diante de Deus não vale absolutamente nada, a menos que o próprio Senhor Jesus Cristo, o noivo, nos apresente sem mancha, ruga ou qualquer mácula. Qualquer um de nós diante de Deus não tem absolutamente nada para oferecer, nem mesmo potes vazios. Porém, existe uma boa notícia, algo que aconteceu com o Salvador Jesus pouco tempo depois daquela festa. Ele comprou a nossa vida com o mais alto preço, o seu precioso sangue. Ele nos resgatou e salvou toda a humanidade dos poderes do diabo. Com aquilo que Jesus Cristo fez, erguido sobre a cruz, a nossa reputação diante de Deus foi transformada. Desde o lavar regenerador do Espírito Santo, nós recebemos de Jesus o seu manto de justiça. O Salvador Jesus fez tudo o que Deus exigia da humanidade em nosso lugar. E por ter revelado a sua majestade, a sua natureza divina, tudo o que ele fez não ficou apenas para si, mas foi oferecido por toda a humanidade. Tanto para mim, o noivo do casamento em Caná, quanto para vocês,
ouvintes da história que não é minha, mas é de Jesus. Com o que Jesus fez no meu casamento, ele começou a ser conhecido entre os galileus e demais moradores da região da Terra Santa. Diz o evangelista João, Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os discípulos creram nele. Assim começou a revelação de Jesus Cristo como o Filho de Deus. Ele manifestou a sua majestade divina, a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, naqueles momentos em que realizou milagres, naqueles momentos que ensinou com uma autoridade que nenhum outro poderia ter, mas especialmente quando foi levantado sobre a cruz. Naquele momento, o brilho da glória de Cristo foi apagado pela sombra do pecado humano, para que no domingo da ressurreição, a luz da salvação resplandecesse também no nosso coração. E um último detalhe que eu não posso deixar passar: o melhor vinho que foi servido no meu casamento não se compara ao vinho que vocês bebem quando participam da Santa Ceia. Porque na Santa Ceia vocês não tomam apenas vinho, mas por causa da palavra de Deus e da promessa de Jesus Cristo, vocês recebem inexplicavelmente, junto com o vinho, o verdadeiro sangue do nosso Salvador. O sangue que oferece perdão, o sangue da nova aliança de Deus com o seu povo, o sangue que foi derramado para a redenção de toda a humanidade. Na Santa Ceia, Jesus não é o convidado. É Ele quem recebe a igreja que caminha em direção ao banquete, mas também é o dirigente da festa que nos recebe de braços abertos. Que bênção, que maravilha! Como é bom ter o convidado certo na festa de casamento, durante o casamento, mas em toda a nossa vida. Amém. Passamos então imediatamente para o nosso momento de oração. O Marcos lembrou do Ayrton, que está se recuperando, já está quase voltando para casa, irmão da congregação, mas eu lembro os aniversariantes: a Ivone, o Gerson, o Mateus, o Marco Aurélio, o Paulo. Lembramos desses, eles estavam no culto na São João. A Ângela, a Carla, a Claudete, o Renato, o Alceu. O Alceu já é para a semana que vem. Então nós lembramos destes que foram citados. Se eu pergunto se há ainda algum motivo especial de oração, eu lembro vamos lembrar do pastor André, vamos pedir uma continuidade de férias ainda abençoada para ele, mas eu lembro do povo que sofre por causa do calor e da seca em diversos lugares do nosso país, mas também aqueles que sofrem com a tragédia das chuvas. Nosso clima está enlouquecido. Vocês podem permanecer sentados e nós vamos falar com Deus em oração. Deus de infinita misericórdia, Tu tens o controle sobre tudo. A Tua voz poderosa ecoa em nossos corações quando ouvimos a palavra ser proclamada em nossa congregação. Tu és o Criador do céu, da terra e de tudo o que neles há.
Por isso, teus são os nossos dias aqui na terra, assim como serão teus os nossos dias na eternidade, quando tu nos chamares ou quando o Senhor Jesus voltar ao mundo para julgar os vivos e os mortos. Por sabermos que tudo está sob teu controle, não tememos em apresentar diante do teu altar os nossos pedidos. Pai de misericórdia, entregamos aos teus cuidados pessoas que sofrem por todos os tipos de problemas, pessoas que sofrem com enfermidades, pessoas que sofrem com excesso de chuva, pessoas que sofrem pela falta dela. Mas também colocamos diante de Ti o nosso coração abalado, especialmente quando pessoas queridas, próximas a nós, estão sofrendo ou então nos deixaram. Somente Tu, ó Deus do impossível, pode curar o nosso coração, especialmente quando esses momentos tristes chegarem até nós. Pedimos-te, Senhor, acompanhe aquele que está fraco na fé, na saúde e também na condição financeira. Sê Tu presente na vida deles com mais abundante graça do que eles imaginam que precisam. Ainda, Senhor, colocamos diante de Ti os nossos agradecimentos. Agradecemos por tudo o que Tu tens feito por nós. Tu demonstra através da pregação da Tua palavra que Tu estás presente nesta congregação e nunca vai nos abandonar nem nos desamparar. Agradecemos-te pelo alimento que não tem faltado em nossas mesas, pelos amigos, pelos familiares e por tudo mais. Agradecemos especialmente pelas pessoas que completaram mais um ano de vida. Pedimos-te, Senhor, que elas não esqueçam que o dom da vida é, acima de tudo, o presente Teu. Que a Tua voz poderosa não deixe de ser ouvida por nós, especialmente, Senhor, quando Tu nos chamas ao Teu Santíssimo Sacramento. E por isso lembramos também do ministério pastoral e do pastor desta congregação. Abençoa-o nas suas férias e que ele volte renovado para o trabalho neste ano. Que possamos ouvir sempre o Teu chamado maravilhoso, nosso querido e verdadeiro pastor. Amém. Nos colocamos em pé. E nós vamos iniciar a liturgia da Santa Ceia cantando o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da Tua presença, retires de mim o Teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da salvação e mantém-me de espírito voluntariamente. O Senhor esteja com vocês. Vamos levantar nossas vozes e nossos corações a Deus. Agradeçamos ao Senhor por sua misericórdia. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, poderoso, eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem tornaste conhecido às nações o que estava escondido desde a fundação do mundo, e manifestaste a plenitude da Tua glória
naquele que assumiu a substância da nossa natureza mortal. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, 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 Senhor, Deus de força e poder, céus e terra cheios estão de tua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo através do meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. A paz do Senhor esteja com vocês agora e sempre. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Nos colocamos em pé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos.
Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque pelo santo batismo nos colocaste na família da fé e porque nos reconfortaste com o teu perdão por meio da Santa Ceia, este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor ao nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos trate com bondade e misericórdia. O Senhor ore para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Passo a palavra para o Marcos, de repente algum aviso. Eu lembro que está acontecendo o Congresso das Servas de maneira online. Eu acho que hoje de manhã é só o culto, eu não tenho a informação das atividades, mas sei que ontem foi a palestra. Um congresso bastante abençoado, ainda que de forma remota.